Os Suspeitos, de 2013, é um dos melhores filmes que eu já assisti e com certeza também é um dos mais tensos. Na história do filme, acompanhamos o sequestro de duas garotinhas, e o pai de uma dessas garotas, interpretado pelo Hugh Jackman, decide fazer justiça com as próprias mãos e acaba sequestrando o possível sequestrador dessas garotas. Ao mesmo tempo, o policial interpretado pelo Jake Gyllenhaal faz tudo o que é possível para poder solucionar esse caso e também encontrar essas garotas. Então a gente passa a acompanhar esse paralelo de um pai que está desesperado e tenta fazer justiça com as próprias mãos, e um policial que entra de cabeça nesse caso e faz tudo o que é possível para ajudar essa família. Uma coisa que eu quero adiantar aqui para vocês é que esse filme tem um dos maiores momentos de clímax que eu já vi em qualquer filme. A gente acompanha uma tensão contínua que vai aumentando sem parar, e quando chegamos ao final do filme, o clímax é enorme. Então nesse vídeo, vamos falar todos os pontos positivos e negativos de Os Suspeitos. Why did you look for my daughter? Where's my daughter? E aí clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica/análise sobre o filme Os Suspeitos, de 2013. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu tenho que comentar sobre esse filme é sobre a atuação dos protagonistas, principalmente ali do Hugh Jackman. Esse cara entrega tudo aqui nesse filme, e eu diria até que esse é o auge da interpretação do Hugh Jackman. O ator entra de cabeça no personagem, ele entende as dores que o personagem está passando e ele consegue transmitir isso pra gente de uma maneira muito boa. Do outro lado, Jake Gyllenhaal também nos entrega uma ótima interpretação, interpretando ali um personagem que é um policial que está fazendo tudo o que pode para ajudar aquela família, que é um homem bom e que é conhecido por solucionar todos os casos em que já esteve, mas no geral todas as atuações desse filme estão muito boas, dando destaque para esses dois personagens que eu citei, mas nenhum outro personagem acaba deixando a desejar. Esse é um filme que eu nunca tinha ouvido falar, eu conheci ele através de uma recomendação que eu recebi lá no meu TikTok, e aí eu fiz um vídeo curto, postei aqui nos shorts do YouTube, postei lá no TikTok, e se não fosse por essa recomendação no TikTok, eu acredito que eu nunca teria assistido esse filme, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. E esse filme é tão bom que eu assisti ele meses atrás, e eu senti uma enorme vontade de assistir ele novamente para trazer um vídeo mais completo aqui para vocês. Eu acredito que quem tá vendo esse vídeo já assistiu esse filme, então eu vou falar aqui alguns spoilers. A primeira coisa que eu quero falar é com relação ao possível sequestrador dessas crianças. Eu gosto muito da ideia que eles tiveram aqui nesse filme de colocar uma pessoa que é uma pessoa adulta, mas tem o QI de uma criança. Então a gente vê ali que esse personagem acaba de certa forma confessando pro protagonista que encontrou essas garotas e que possivelmente raptou elas, mas esse cara, ele é bobo, ele não sabe o que ele tá falando, ele não tem completa noção das coisas que acontecem ao seu redor, ele é uma criança em corpo de um adulto. E é muito bom as dúvidas e as teorias que a gente pode ir criando ao decorrer do filme a partir dessa ideia. Como por exemplo, se ele tem o QI de uma criança de 10 anos, como ele pode dirigir, como ele pode ter carteira para isso? E são diversas teorias, diversas coisas que a gente vai pensando no decorrer desse filme, que vai deixando a experiência ainda mais gostosa. Outra coisa que eu quero falar também é que esse filme é relativamente longo, com 2 horas e meia de duração, mas em momento algum ele fica chato ou cansativo. Pelo contrário, cada vez mais você vai sentindo mais vontade de continuar assistindo o filme para entender a história final. E eu quero dizer que, pelo menos para mim, o plot twist foi completamente imprevisível. Eu não imaginava de forma alguma que aquela senhora era a verdadeira culpada por trás daqueles crimes de sequestro que estavam acontecendo. Até porque o filme estabelece que outras crianças já foram sequestradas antes e a gente nem suspeita daquela pobre senhorinha. Mas depois, quando ela mostra sua verdadeira face e começa a admitir os seus crimes ali pro protagonista, é uma cena sensacional. Pelo menos eu não estava esperando que ela fosse a culpada por aqueles crimes. Então se você já esperava, se você já deduziu que ela era a culpada, comenta aqui embaixo nos comentários para eu saber se só eu não peguei o plot twist ou se mais pessoas também nem faziam ideia. E ok, quanto ao momento de clímax que eu falei para vocês. No momento final do filme, quando a gente descobre que aquela senhora era a verdadeira criminosa e o Jake Gyllenhaal acaba encontrando a criança que estava com ela, ele e a senhora acabam trocando tiros, a senhora morre e o Jake Gyllenhaal acaba sendo gravemente ferido na cabeça. E é a partir daí que temos uma cena incrível do personagem do Jake Gyllenhaal tendo que levar aquela criança no carro dele, na chuva, com a sirene ligada, com ele desnorteado por conta daquele tiro na cabeça, com a trilha sonora estralando no nosso ouvido. É um momento sensacional que você fica na ponta da cadeira, você quer que o melhor aconteça para aqueles personagens, você fica completamente tenso, você teme pela vida dos dois.
e é uma experiência maravilhosa. E uma coisa que eu não tinha percebido ou não tinha parado para pensar na primeira vez que eu assisti esse filme é com relação àquele padre que o detetive acaba conversando e lá a gente descobre que tem um homem morto dentro do porão lá da casa daquele padre. E eu não tinha parado para pensar que aquele homem morto pode ser o marido daquela senhorinha. É estabelecido pra gente a ideia de que o marido daquela senhora acabou fugindo ou simplesmente sumindo, e também é estabelecido que tem um homem morto lá no porão daquele padre e aquele homem era um sequestrador de crianças também. Então só na segunda vez que eu assisti esse filme é que eu fui parar pra pensar que possivelmente aquele homem morto é o marido daquela senhora. Faria total sentido essa parte do padre e tudo mais estar nesse filme, não seria simplesmente algo largado ali, e seria uma forma da gente conectar todas as pontas, mas eu não tenho certeza, então comente aqui embaixo a sua opinião. Enfim, eu queria falar muito mais sobre esse filme, mas eu tenho que terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Comente também sugestões de outros filmes e séries que você gostaria de ver aqui no canal. Você também pode estar verificando outros vídeos que eu já postei aqui. E no geral é isso. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Thiago Walker e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço.